Olha, gente, quem eu recebo aqui com muito carinho, tudo bem, doutor? Tudo bem. Seja muito bem-vindo. Pediatra, doutor Tadeu Fernandes, que sempre participa conosco, dando orientações e alertas importantes. Fim de ano chegando, período de férias escolares, crianças em casa, alguns pais viajando. E tem alguns cuidadinhos que é importante todo mundo ficar atento, especialmente nessa época, não, doutor? Principalmente nessa época mesmo, Tati. A Sociedade Brasileira de Pediatria fez uma pesquisa e mostrou que esta época, entre o Natal e o final do ano, é a época que mais ocorre acidentes com as crianças. Acidentes domésticos e acidentes externos, como atropelamentos, como batidas de carro, às vezes pequenas batidas, mas a criança está sem o cinto de segurança ou não está na cadeirinha apropriada, porque é uma época de muitas viagens. Sim. Sem contar que essa época muita gente vai à praia, vai ao clube, vai para hotéis, vai para casas de sítio e tem piscina. E aí aumenta muito os, a gente chama de quase afogamentos e afogamentos. Os acidentes de queda na água. E aí vai por uma série de acidentes que a gente fala, começa em casa, termina fora de casa. Então, lembre, esta época do ano, muito cuidado com as crianças. Por quê? Porque elas estavam trancadinhas lá na escolinha, comportadinhas, com horário, com a tia brava, não é? Não faz isso. Agora chega em casa. Liberou, estamos de férias, os papais de férias em casa, Os de avós, folga, os né? avós, coitadinho, deixa ele fazer, deixa ele na piscina. Então a gente começa a ter muitos casos de acidentes na infância, muitos casos de crianças que têm traumatismos. O de cabeça é o mais frequente, a criança sempre tende a cair de cabeça. E os prontos-socorros lotam, viu? Lotam mesmo, é sutura, é traumatismo craniano, é criança que cai da rede, cai da cama, cai de tudo que é lugar. Os pais ficarem atentos, né? Ficarem atentos. Inclusive, para compor aqui, né, essa estatística, a gente estava conversando com o pessoal da equipe, ele já está me olhando aqui, Tati, pelo amor de Deus, não vai falar meu nome. Mas tem aqui um dos nossos cinegrafistas, já é pai, e aí ele até comentou essa semana, a filha caiu da rede. Você vê. Então, se tivesse em época, período escolar, não cairia, porque estaria na escola, não é? Porque é um período mesmo que agora as crianças, elas sentem essa liberdade, né? Não tem mais aquela questão da regra, do horário, da disciplina. E os pais, claro, sem querer, acaba dando aquela relaxada também, né, doutor? Tati, até porque precisa. Até porque precisa sair daquela... A gente fala literalmente, da mesma maneira que nós temos a nossa rotina, e quando você tira uma semana de férias, você fala, nossa, liberdade, férias, né? Vou dormir até mais tarde. O ócio é importante também, né? Exatamente. E de preferência o ócio criativo, né? Mas a gente tem, por outro lado, como médico, como pediatra, e com essas estatísticas à nossa mão, alertar, porque todos nós queremos um Natal feliz, sem acidentes. E outra coisa que acontece, todo mundo sabe que essa época do ano o pessoal abusa um pouquinho do álcool, né? E o álcool libera, né, as emoções, libera o senso, né, de cuidado, de seriedade. E aí que acontece muitos acidentes. A vantagem de você ir ficando velho é que você vai ficando mais experiente, você vai vendo muitos casos. Então, a gente vê muitos casos de criança, eu tenho vários pacientes, queimaduras com problemas de churrasqueira. Então, criança que vê o pai jogar água para baixar o fogo e ele está vendo o álcool que foi utilizado para acender o fogo e joga o álcool. Doutor, uma dúvida. No caso, por exemplo, de uma queimadura, então, para a gente começar a pontuar, o que fazer? Porque tem muitas mães que passam pomada, outras correm lavar e deixam na água corrente, algumas tentam fazer curativo. Como a gente deve proceder? E aí acho que vale inclusive para os adultos também, né? No caso de uma queimadura. Excelente dica. Então vamos lá. Aconteceu uma queimadura em qualquer parte do corpo. O que não deve se fazer, o pessoal passa aquela pomada de assadura, não. Passa pasta de dente, não. Por quê? Isso daí vai grudar e depois quando chega lá no pronto-socorro, nós temos que remover. Então, vai doer bastante. Então, qual a recomendação? Vamos lá. Qualquer queimadura em qualquer parte do corpo, criança ou adultos, lavar. Primeira coisa, queimou, lava e olha a dica. Você vai pegar, isso todo mundo tem em casa, óleo de cozinha. E você pegar o óleo de cozinha e colocar óleo de cozinha em cima.
Porque o óleo de cozinha vai fazer o quê? Ele não vai deixar a pele desidratar mais. Então, se vale para qualquer queimadura. Que interessante. Qualquer óleo de cozinha. Qualquer óleo de cozinha. Pode ser de soja, de canola, tanto faz. O óleo, por quê? O óleo vai impedir que a pele desidrata e vai impedir que alguma coisa grude na pele. Então, chegando no pronto-socorro, com o óleo em cima, fica muito mais fácil nós fazermos o curativo, sem essas pastas grudentas. Então, essa é a grande dica. Ah, formou uma bolha. Eu não sei porque sempre aparece alguém que fala, estoura a bolha. Não, a bolha é justamente uma proteção para que bactérias do meio externo não entrem. Então, é uma proteção contra a infecção. Nunca estourar bolhas de queimadura. Ótimo. Vamos partir para o segundo ponto. Bateu a cabeça, a perna, o braço, qualquer parte do corpo. Bateu, primeira coisa que tem que fazer, gelo. Todo mundo pergunta, por que gelo? Porque quando você coloca o gelo, o gelado faz os vasos se fecharem. Então, a gente chama de vasoconstrição. Então, você impede que forme o hematoma, você impede que sangre, porque os vasos fecham. Caiu da cama, caiu da rede, coloca gelo. Gelo. Qualquer lugar, gelo. Essa é a parte mais importante de tudo. Porque o gelo não vai deixar formar o hematoma. Então, as primeiras horas é gelo, 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 gelo. Não tem o que mais fazer. Tem gente que quer passar pomada. Não, é gelo. A emergência, a primeira coisa. Até chegar no pronto-socorro, gelo no local. Bateu o nariz, isso é muito frequente. Ou tem sangramento nasal, porque o sol, o calor, sangra. Eu não sei porquê, tá? Todo mundo fala assim, tá com o nariz sangrando? Fica olhando para o teto. Eu já ouvi isso, doutor. Se você olha para o teto, o sangue vai ficar pingando no seu estômago. E daí você vai vomitar com sangue, pode aspirar esse sangue. Então, a grande dica é o seguinte, tá sangrando o nariz? Pega, pressiona, pinça, e olha para baixo. Por quê? Porque o sangue vai sair, não vai para suas vias aéreas. Então, não é para trás, é jogar para frente. Se você tiver um gelo na redondeza, coloca o gelo por cima, porque o gelo vai fazer com que os vasos se fechem e você diminui o sangramento. Então, sempre olhar para baixo e você fazer uma compressão, nunca para trás. Outra coisa frequente é que nós estamos em face. Nos olhos. Entrou um corpo estranho, uma faísca, um cisco, eu já tive um caso desse, uma fagulha de carvão lá da churrasqueira que fica, né, soltando. Agora também, apesar, né, da questão da proibição, muitas pessoas soltam aqueles fogos, né, ano novo chegando, e às vezes tem também faísca. Já peguei casos de fogos aqueles foguetinhos. Exatamente. Eu nem sei o nome específico, sabe, gente? Mas esses próprios agora, dessa época do ano, inclusive alguns são proibidos e mesmo assim tem as pessoas que comercializam isso. Infelizmente. O que fazer? Atenção. Tem gente que tem mania também de nada de colírio. Você vai pegar alguma coisa gelada, porque o gelado refresca, e vai fazer uma compressa gelada. Não ficar lavando. Tem gente que fica jogando água, lavando. Se teve alguma perfuração, alguma lesão, e você fica jogando água, você vai aumentando o tamanho da lesão. Então, o que fazer? Não ficar mexendo. Ensopa um paninho, uma fraldinha, uma toalha, ensopa com água gelada, faz uma compressão e vai até o pronto-socorro mais próximo. Doutor, sabe o que é muito comum também? Só para gente pois não, concluir, a face, favor. Que é muito frequente, eu vejo no dia a dia também, caiu, bateu, caiu o dente. E às vezes nem cai, mas ele fica ali molinho, Molinho. né? Se caiu o dente, a gente fala, caiu o dente, e às vezes fica com aquele vão e você perde o espaço. O que fazer? Olha só a dica. A gente tem que manter esse dente nas condições ideais da boca para você reimplantar. Então, a dica é o seguinte, você pega esse dente que caiu, ponha o adulto na sua boca e fica segurando na sua boca o dente até você ir ao pronto-socorro, até você ir ao dentista. Como ficou na temperatura ideal, que é a temperatura da boca, e na saliva, que contém já antimicrobianos, chega lá no pronto-socorro ou no pronto-socorro odontológico, ele lava o dente e reimplanta o próprio dente. Verdade, doutor? Esse é o segredo. E a gente está lá no pronto-socorro, a gente vê o pessoal chegar lá num vidrinho com água dentro, com álcool dentro, joga fora, não vai perder, ele morre. Aí o papai ou a mamãe
põe o dentinho ali. Na sua boca, para ir até, para se locomover até o pronto-socorro, você está conservando... Cuidado para não engolir o dente só, gente, pelo amor de Deus. Deixa aqui como se fosse aquela balinha, aquela né? balinha. Você deixa aqui quietinha. E vai lá e Interessante, nunca ouvi falar, doutor. No próximo bloco, eu quero que você explique pra gente, doutor. Infelizmente, também é muito comum, especialmente nessa época do ano, onde as crianças passam mais tempo em casa, a ingestão de produtos, né? Então, produtos de limpeza, alguns produtos que estão na cozinha, e aí alguns pais não sabem como proceder. Percebe que a criança acabou tomando, por exemplo, um desinfetante, e o que que faz? Provoca um vômito? Não. Pessoas perguntaram, inclusive, pelas redes sociais, um caso específico que aconteceu, deu leite, da água, enfim. Nós vamos saber como proceder se de repente acontecer algum incidente na sua casa. Essa época do ano, muitas famílias se reúnem, as crianças estão em casa em função das férias escolares, ou mesmo em outras épocas. Se acontecer, você já vai saber qual é a forma correta de proceder e ajudar aquela criança. Próximo bloco a gente volta então com mais orientações. Hoje no nosso bate-papo, o pediatra Dr. Tadeu Fernandes. Mais uma vez, sempre muito bom recebê-lo, viu, doutor? Próximo bloco a gente continua essa nossa prosa cheia de boas dicas e informações curiosas. Até daqui a pouco.